Seja muito bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo da Escola de Oficiais, um canal que conversa com o oficial de justiça, os nossos problemas, o nosso dia a dia, a nossa prática. Esse é o nosso último vídeo que nós estamos gravando no ano de 2022. É um vídeo especial, já eu digo por quê. E o tema de hoje é o oficial de justiça em cena. Como atuar em diligência. O meu nome é Daniel Faião, sou um dos professores aqui da Escola de Oficiais, junto com meu irmão, Mauro Faião. A gente vai fazer um bate-papo hoje com um convidado especial. Se vocês não ouviram até hoje, conheçam agora Cleiton Alves. Seja muito bem-vindo, Cleiton. Hoje na posição aqui de convidado. E o Cleiton, ele é ator de teatro, ator de cinema, diretor, preparador de elenco, também está fazendo mestrado e é um pesquisador na área. Cleiton, o oficial de justiça é um representante do Estado. Sim. Quando está na rua, quando está em diligência. Então, nas nossas atividades do dia a dia, eu não sou o Daniel na rua, o Mauro não é o Mauro na rua, a gente carrega, né? Nós estamos representando, atuando como representante do Estado. Então, eu não posso me colocar com as minhas emoções, com as minhas gírias, com os meus trejeitos. Obviamente, a gente arrasta um pouco disso, mas a gente tem que atuar. Por isso que a gente trouxe esse cara, para a gente conversar um pouco sobre como lidar com as partes, como conversar, como é a comunicação, se existe alguma técnica, domínio de emoção, controle do que vai falar. Sim. Porque às vezes a gente tem controle sobre nós mesmos e às vezes a gente precisa, de uma certa forma, ter controle, mesmo que indireto, no outro. Com certeza. E é essa a nossa pegada. Só que antes de eu lhe perguntar alguma coisa, eu vou perguntar para o Mauro. Para mim? Para tu. Muito bem. Para o Mauro. Eu queria que você desse uma contextualizada um pouco melhor, que eu só abri aqui, né? Falei rapidamente sobre esse bate-papo, que você desse uma contextualizada melhor, para que o Cleiton entendesse mais sobre o que a gente vai falar e ele ficar mais à vontade, para que você fale pouco, eu também, a gente discute esse cara hoje. Quer dizer que hoje nós trocamos os papéis. Pois é, olha só, hoje eu sou um entrevistado, né? E eu vou ter que assumir um papel diferente também. Pois é. Então, Cleiton, para a gente direcionar um pouquinho mais o tema, eu sei que você já é completamente familiarizado com ele, afinal de contas nós já estamos aí há muito tempo discutindo todos esses temas sobre oficiais de justiça, mas o assunto hoje vai tratar sobre o papel cênico interpretado pelo oficial de justiça na qualidade de representante do Poder Judiciário perante a sociedade. E veja que não é um papel qualquer, não é um papel que a gente normalmente fala relacionado a atribuições, é o papel teatral, papel que envolve interpretação de personagens, né? E a gente está falando isso porque a gente sabe que nós muitas vezes não somos nós mesmos quando estamos em trabalho, como o Daniel falou. E aí a gente vai querer extrair de você uma forma de utilizar essas habilidades das artes cênicas, em geral, para poder trazer uma maior efetividade no nosso trabalho e até uma maior segurança. E eu acho que ninguém melhor do que você, que talvez seja o cara das artes cênicas que mais conheça o trabalho do oficial de justiça, porque afinal de contas, é verdade. Há anos que a gente bate papo já, né? É verdade. Então eu vou começar com uma pergunta para você. Como é que você vê a figura do oficial de justiça interpretando? E aí eu vou usar o sentido amplo de interpretar. Você acha realmente que existe uma atuação? Eu não sei se o nome é cênico, se é teatral, e aí eu peço para você explicar para a gente. Se realmente existe essa atuação quando o oficial de justiça está trabalhando, está na rua sozinho, ou se você acha que não, é mais uma questão técnica operacional que não envolve isso. Sim, e eu acho que começo falando isso, pegando um pouco do que o Daniel falou, que quando ele disse, a gente deixa um pouquinho de nós mesmos de lado para poder ser o Estado, né? Eu costumo dizer que o ator em cena, ele se empresta, né? Empresta o corpo, empresta o nosso contexto físico e psicológico para poder atuar quando está no palco. Não tão diferente como o Daniel falou em relação a ser o Estado, né? Está ali como uma representação do Estado. Então a gente está emprestando nós mesmos, né? Nesse quesito de ter o contato com as partes, como a gente comentou, e principalmente
não perder a essência, como você disse, tem um pouquinho da gente ali. Então, é o Daniel que vai fazer a diligência de moto, que tem um cabelo grande, então, assim, resquícios dele tá ali para ter esse contato com as partes. A gente não consegue abdicar 100% da gente. Tem que ter aquele... Tem aquele meio termo, até porque isso é uma identificação de cada pessoa e a gente vai conversando sobre isso. Quando você fala de artes cênicas em si, eu percebo que o oficial ele me remete mais a um ator nesse sentido. Porque quando a gente fala de artes cênicas, a gente está falando de qualquer manifestação, qualquer não, a gente está falando de uma abrangência maior de manifestações artísticas na qual estejam contando uma história. Então, se a gente tiver um espetáculo de dança, por exemplo, uma atuação de dança, se a gente tiver cultura popular, né, o folclore, a gente tiver o guerreiro, quadrilha, enfim, é considerado arte cênica. Tudo isso está dentro do conceito de arte cênica. Exatamente. Então, o fato de você estar ali contando uma história de modo interpretativo também está dentro das artes cênicas. Mas eu percebo que o oficial ele está mais para um ator. Assim como um advogado no tribunal de júri também está para um ator. Boa. Nesse quesito também. Então eu percebo que sim, é necessário se ter técnicas para poder se observar, para poder observar o outro e para poder atuar da melhor forma possível. Atuar na etimologia mesmo da palavra, sabe? E de interpretar personagens. Sim, sim. Nesse quesito, sim. Eu costumo dizer que quando a gente está em cena, a gente divide o nosso cérebro no meio. Onde que o eu, Clayton, está aqui atrás observando o personagem que está aqui na frente e eu só vou guiando ele como se eu estivesse sentado num cavalinho. Tá, deixa eu fazer só uma diferenciação rápida com o contexto jurídico para eu poder dar seguimento aqui com o Daniel. Quando a gente fala em atores do processo, quem é da área jurídica pensa logo no juiz, no autor e no réu, que são os autores do processo, são também chamados sujeitos do processo. E aqui a gente está falando ator em outro sentido, não é ator do processo, não é isso que eu quero esclarecer. É o ator mesmo que interpreta o personagem e que a gente está estudando um pouco isso aqui contigo para saber o que a gente pode utilizar para ajudar no nosso trabalho. Sim. Daniel, contextualiza aí pra gente um pouquinho o que acontece na prática. O que acontece, eu saio da minha casa com uma missão e vou encontrar na rua uma pessoa que eu não conheço. Em um lugar que eu não conheço. Às vezes eu até conheço por conta do dia a dia, né? Trabalho ali em zoneamento e tal. E tenho frequência de ir e vir naquele mesmo lugar. Mas nunca é o mesmo lugar, com a mesma pessoa, nas mesmas condições. Então é sempre uma grande incógnita. O que eu vou fazer e onde eu vou fazer. E tem alguns colegas que já são muito experientes, já pegam a missão e vão de boa. Tem outros que são mais apreensivos, outros mais cuidadosos. Por que não outros até mais receosos ou medrosos, né? Então, poxa, tá dando horário muito cedo, muito tarde. O fato é que eu pego a missão e vou. Supondo que eu não estou fazendo nada de meio eletrônico, nada disso, né? Estou em diligência mesmo e vou. E eu chego lá e encontro uma pessoa. Aí, como você falou um pouco mais no vídeo, né? Eu sou um cara que eu gosto de alguns símbolos. Gosto de usar uma pulseira, um anel, tenho um cabelo grande, mas eu sempre me preocupo assim, poxa, eu sou o representante do Estado. Mas eu também não deixo de ser eu. Mas eu me mostro de forma mais contida, mais reservada, com um pouco mais de formalidade. Mas enfim, lá na hora, eu não estou muito à vontade assim sendo o Daniel. Eu sei que eu tenho que ser uma figura formal, transmitir a comunicação, ou efetuar o ato coercitivo que seja, e resolver um problema que eu tenho que fazer ali com uma ordem judicial. Mas muitas vezes a gente para porque se esbarra com algum problema, com algum obstáculo. Eu posso encontrar um réu e eu começo a perceber que ele está assustado, que ele está com medo, que ele está olhando para um lado e para o outro. Eu acho que ele está começando a mentir. Ou está com alguma má fé dizendo que vai fazer, mas não vai fazer. Começa a enrolar, começa a embaraçar a coisa e eu estou com a missão. Às vezes eu percebo isso. E às vezes eu mesmo estou preocupado, será que esse lugar está seguro? Aquela pessoa que está passando ali, o meu carro que eu estacionei lá. Será que ele vai fugir? A gente não tem esse controle da diligência, né? Tudo muito novo. Então, Sim. Como que eu devo me portar? Como que eu devo agir? O que eu devo falar? Como é que eu devo reagir à ação do outro que eu não conheço? E o nosso trabalho ele é essencialmente solitário. Na maioria das vezes a gente está em diligência sozinho. Vez ou outra a gente está com apoio, está com outro colega, né?
Mas a gente está em um local desconhecido, com uma pessoa desconhecida, sozinho, e aí aparece alguma dificuldade. Será que eu coloco uma roupa mais formal, uma roupa mais despojada? Será que eu falo de forma mais formal ou eu falo de uma forma um pouco mais descontraída? Olha os personagens aí. Sim. Tá vendo? Entendeu? Depende com quem a gente vai falar. Isso pra gente já é muito intuitivo. A gente já faz isso que corre um pouco na nossa veia quem já tem algum tempo de experiência, né? Mas a turma que está entrando, ou de repente até os mais antigos, ainda não percebe que algumas coisas, alguns comportamentos que a gente já tem, que já são intuitivos, são técnicas que a gente está executando que a gente nem sabe. Na grande maioria das vezes é um aprendizado empírico, né? É esse o contexto. Então a pergunta para você é assim, depois de eu explicar para você um pouco esse contexto, existem técnicas para a gente proceder dessa forma? Por exemplo, olha, passo 1, eu vou chegar lá, vou ver o entorno. Então eu ajo dessa forma. Quando alguém me receber, eu analiso isso. Então eu ajo de outra forma. Tem um pouco disso no mundo da cena, do atuar? Com certeza. Quero me ouvir. Enquanto você foi falando, eu fui listando algumas coisas aqui no meu rascunho. Quando você fala de chegar na casa de uma pessoa ou numa empresa, enfim, quando você tem o primeiro contato lá com uma das partes, me remeteu muito à questão da plateia. Quando o ator vai em cena, você falou, sempre é uma situação diferente, a gente não sabe quem vai estar lá. Eu costumo dizer que todo espetáculo é único, né? E todo público que você vai pegar é completamente diferente. Pode ter as mesmas pessoas que vão assistir sempre o mesmo espetáculo diversas vezes, mas a apresentação sempre será diferente, porque o público sempre vai reagir de uma forma diferente. Então quando você chega na casa de alguém, é como se você estivesse lidando com uma nova plateia, que vai ter outras reações em cima da cena que você vai precisar fazer. Quando você fala para mim que vai utilizar uma roupa diferente, que vai precisar em um momento ser um pouco mais formal, em outro momento um pouco mais carismático, eu faço analogia direta aos tipos de espetáculo que o ator vai fazer. Em uma hora ele vai precisar fazer um espetáculo de comédia, outra hora um drama, outra hora um romance, enfim, e por aí vai. Então, cada gênero tem a sua maneira de atuação, né? Tem espetáculos que a gente vê que são mais espalhafatosos, né? Que o ator canta, levanta os braços, enfim. E se a gente for para uma pegada mais de cinema, é tudo mais introspectivo, né? Algo mais interno, enfim. Então tem essas possibilidades. Quando você falou da questão, porque o Daniel utiliza assim, eu utilizo as pulseiras, os anéis, e tem as pessoas que estão em volta, o que eu tenho que observar. Aí você vai fazer um estudo prévio do processo que você vai, com quem é que você vai lidar, é o estudo do roteiro, né? Uhum. Da peça, lá, da obra artística, seja um roteiro de cinema ou um roteiro de espetáculo. Então percebe como essas duas coisas acabam se entrelaçando. A gente só vai mudar as nomenclaturas, mas o passo a passo é praticamente o mesmo. E o que você sempre quer é cativar o público, né? Com certeza! Eu acho que uma das coisas mais importantes que o ator tem que levar em consideração é que o ator precisa ser um bom observador. Se você vai para um espetáculo de rua, por exemplo, que é uma das atividades do teatro, enfim, que eu acho mais difícil de fazer, porque normalmente espetáculos de rua são espetáculos cômicos, em sua grande maioria. E a rua não é um ambiente que você pode controlar, diferente de uma casa de espetáculo, de um teatro, de uma sala de exercício cênico, enfim. Lugar controlado, você pode ter ali o controle. Se você vai para a rua, você não tem. Uma hora passa um cachorro, uma hora passa um pássaro, aí tem um bêbado, pode ter um mendigo, pode ter pessoas que não estejam gostando do que você vai fazer, vai te xingar, enfim. No nosso caso, muitas. Eu tô vendo que a nossa vida é quase um teatro. Eu achava que era um filme, mas eu acho que tá mais para teatro de rua. Então, quando você vai para essa questão do teatro de rua, você tem que ser muito observador. Tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, é que você precisa manter o 360 ligado o tempo inteiro. Você tem que ter essa atenção em tempo integral, para que você perceba como lidar com essas situações. Então sim, existem muitas técnicas, existem diversos exercícios que a gente experimenta e que a gente pratica diariamente. De cara eu posso te dizer 3 aqui que eu acho que vocês vão se identificar mais ainda. Improvisação, antecipação e respiração. Eu acho que são os 3 assim. Eu acho que a respiração é o mais importante porque tem que ter muita paciência, viu, Cleiton?
Ele vai te dar um pilar interessante. Repete pra gente quais são mesmo? Antecipação, improvisação e respiração. Vamos falar sobre esses 3. Mas eu tenho uma dúvida antes de adentrar neles. Vamos lá. Quando a gente fala, e é uma curiosidade minha que eu tenho há muito tempo, sabe aqueles filmes que a gente vê que tem o policial bom e o policial ruim? O mal, o bad cop e o good cop? Sim. Sempre tem aquela dualidade, né? O policial ruim ele vai lá e pressiona, o cidadão fica muito apreensivo, aí chega o policial bom, né? Tenta ser um pouco amigo dele, um pouco mais carismático, um pouco mais empático e acaba ganhando a confiança. Eu acho que a gente faz muito isso no nosso trabalho, de uma maneira automática. A gente acaba tentando ganhar a confiança das pessoas, ganhar a credibilidade das pessoas, para que elas colaborem com a gente, para que elas acreditem no que a gente está falando. Muita gente não acredita, não, isso não vai acontecer, isso não vai dar em nada, isso não é assim que funciona, meu advogado vai resolver. E a gente precisa dessa credibilidade. Talvez essa atuação do oficial de justiça seja para isso, né? Para ter mais poder de convencimento e mais credibilidade da parte. Então a questão desse good cop e o bad cop, e eu não estou falando entre os 2 oficiais de justiça necessariamente. Eu quero fazer aqui uma analogia e te perguntar se você acha que funciona. Eu diria que o policial mau é o juiz. Tá. Porque é o juiz que determina. É o juiz que Aí impõe a multa, a penalidade, a ordem. E a ordem vai ser cumprida. Certo. E normalmente ela não é boa para o destinatário. E o oficial de justiça é aquele que tem que conseguir, que tem que convencer a parte, que precisa da colaboração dela. E se eu chegar como inimigo, se eu chegar impondo, eu vou ter uma certa dificuldade. Eu posso ter uma resistência muito grande. E a gente vai até para esse lado aí, a gente já vai para comunicação não violenta, mas não vamos para aí agora não. O que eu quero saber de você é se você acha que isso funciona na vida real, porque no cinema é super comum de a gente tentar ser o policial bom às vezes e tentar essa colaboração. Dá para atuar desse jeito? Com certeza. Se você parar para reparar um pouquinho nisso que você acabou de falar, a gente vai ver não só na cena, obviamente, como você bem frisou, mas fora da cena. Imagine você chegar para conversar com uma pessoa sendo incisiva, passivo-agressivo, sendo, enfim, você acabou de ruir ali, a pessoa nem vai querer te ouvir, né? Aí você agora leva para um espetáculo de teatro, por exemplo. Eu vou subir num palco de teatro e a primeira coisa que eu faço é, entre aspas, xingar a plateia ou destratar a plateia. O pessoal vai levantar e vai embora, né? Claro. Né? Então, é você entender onde que você pode acessar. E eu costumo dizer também que em cena você tem que ser um bom pescador. Você precisa pescar a plateia. Por que você precisa pescar a plateia? Porque depois que você fisgou a plateia, você pode ir guiando ela para onde você quiser. Levando os olhares para onde você quiser, dando ênfase onde você quiser. Por isso que quando você vai assistir, um espetáculo de comédia e você vê um ator ou uma atriz em cena, que sempre que ele entra, a plateia já está com um sorriso aberto, já está vibrando, já está rindo. Ele já pescou, já fisgou a plateia ali. Então, tá com a plateia no colo. Leva ela para onde quiser. Dessa mesma forma, é uma boa comunicação com uma pessoa. Se você chega lá, conversa, tem um bom carisma, né? Fala com segurança, com propriedade sobre aquele determinado assunto, automaticamente a pessoa vai parar para lhe ouvir. Então, mas para que isso aconteça, precisa ter aqueles 3 que eu falei antes, né? Precisa ter uma boa observação, perceber como acessar, como chegar na pessoa. Porque se eu percebo que a pessoa está com medo, está assustada, e eu não reparo esse tipo de reação que a pessoa está tendo, e já entro direto ao assunto, eu já vou ter ali 50% ou mais de chance de que a minha diligência seja frustrada ou o meu processo não caminhe. No nosso caso, a gente não tem muito tempo, assim que a gente chega, de fazer essa leitura com muita clareza, sabe? Porque a gente já chega com a notícia. Sim. Eu não chego na casa da pessoa, oi, boa tarde, meu nome é Daniel, você teria um café aí pra gente conversar, e que eu tenho uma notícia aqui pra você? Não dá tempo. Quando fala oficial de justiça, já era. Pois é, eu sou o Daniel, aí eu sou obrigado a me apresentar, né? Eu não posso chegar lá e ocultar essa informação. Então já chego e falo, eu sou oficial de justiça, tenho um documento, eu procuro fulano.
eu já posso ter o primeiro problema. Certo. Você é o fulano? Aí isso pode se destrinchar de várias formas. Não sou, porque, qual é o problema, vou perguntar, passa amanhã, nunca vi mais gordo e por aí vai. A gente fala, né, Daniel, que o oficial de justiça ele já começa na desvantagem. Quando a gente fala de conflito, de mediação de conflito em diligência, a gente já chega perdendo, porque eu preciso ganhar a atenção da plateia, colocar ela no meu colo, né, como você falou, só que eu já chego na desvantagem, porque ninguém gosta da gente. A verdade é essa. Claro, em diligência, ninguém gosta de ser submetido a uma ordem judicial, a um processo. E aí a gente começa nessa desvantagem e precisa utilizar, eu acho que inicialmente, as técnicas de comunicação. E no teatro, se usa no teatro, no cinema, as mesmas técnicas de comunicação que a gente usa na mediação de conflito, que é rapport, parafraseamento, acho que sessão individual, talvez não. Mas o rapport, acho Sim, depende que muito, é esse problema, né? depende muito da proposta que você vai adentrar na cena. Mas isso que o Daniel falou, aí quando eu chego na casa da pessoa, já estou na desvantagem que você também completou. E você acha que isso não acontece na cena? Claro que acontece. Não sei. Acontece, claro que acontece. Você imagina que aconteceu tudo errado. Os atores erraram o texto, esqueceram de dar as deixas. Para quem não sabe o que é deixa, é quando você dá a última fala para outra pessoa falar. Esqueceu de dar as deixas, deu tudo errado, eu vou precisar improvisar, certo? Tá. Esse improviso é uma fração de segundo. Eu não vou parar para pensar no improviso para ele poder sair. Tem que ser uma fração de segundo, porque senão a plateia percebe o erro. E daí o público diz, ih, errou. Ou seja, o bebê caiu do colo, o peixe saiu do anzol, foi embora. Isso é tão perigoso. A gente tem muitas técnicas de improvisação dentro do teatro. Eu me lembro na época que eu estava lá na Pangé, quando eu estava estudando para me formar como ator, a gente fazia improvisos de 5 segundos. O diretor, o professor dava o tema e a gente tinha que entrar na cena, falar o contexto e sair. 5 segundos depois você entrava e tinha que dar continuidade àquilo ali. E não podia ficar pensando muito, era no improviso. Volta para a fila, faz, volta para a fila, faz. Então a gente treinava muito isso. E isso vai de encontro à observação, né? Porque o simples fato de você já chegar na casa da pessoa e observar a casa e observar a pessoa, numa fração de segundo você já fez uma leitura. A condição social da pessoa, como que a pessoa me respondeu, como que a pessoa falou comigo, será que eu posso ir por aqui, será que eu não posso? E sim, isso é muito rápido o que precisa ser feito, né? Porque as reações, você não tem domínio sobre a reação do outro. Enquanto você está fazendo isso, é engraçado que eu estava lendo algo sobre esse tema, né? E quando você está fazendo isso, o seu cérebro, que tem uma parte consciente muito pequena, né, divisão do cérebro, é muito pequenininho aquilo que está latente, você está controlando. Mas não é ela que capta essas informações, é o nosso subconsciente. E o nosso subconsciente é como se fosse uma anteninha aqui, olhando para tudo e dizendo assim para você, ó, eu vou lhe dar essas informações para você sobreviver. O nosso subconsciente é meio medroso. É o instinto. Por isso que ele vai captando essas informações, essas nuances, essas pistas e vai jogando tudo num potinho para o consciente que está aqui na frente, né? Tentar processar isso de forma muito rápida. Né? O Mauro falou agora há pouco sobre rapport, já a gente discute um pouquinho mais isso, porque já são técnicas mesmo de lidar com a pessoa. Você está falando sobre teatro, como agir, como improvisar ali na hora, porque o colega pode ter cometido algum erro, a plateia reagiu de uma certa forma, mas partindo do princípio que houve um deslize, um descuido, entre aspas, da própria equipe. Sim. Da própria equipe. Mas suponha que não. Eu sou a eu-equipe. Eu estou lá sozinho. Tá? Então, eu gosto de pensar dessa forma. Eu vou precisar lidar com alguém. Então, eu tenho ali 2 elementos. Eu tenho o representante do Estado e tenho a parte que está na minha frente. Tem alguns outros elementos? Tem. A família, o vizinho, a galera que está de olho, tem essa galera toda. Mas, via de regra, são 2 pessoas. Obviamente, o controle sobre mim, eu fico mais tranquilo, mais de boa, quando eu vou para algum lugar, sabendo aquilo que eu preciso fazer. Então, se eu tenho o domínio dos meus procedimentos,
Eu sei que eu tenho que fazer isso, depois fazer passo 2. Se der errado, eu tenho esse outro artifício. Então eu sei o que eu preciso fazer em termos de procedimento, legislação e sei das consequências. Quando eu sei isso, eu estou mais tranquilo, eu tenho controle da situação. Quando a gente não está muito afiado nesse sentido, né, a gente conversa muito com os colegas, gente, se preparem antes da diligência, né, porque senão você pode trazer coisas como ansiedade, insegurança, medo na diligência. E isso é ruim porque a gente perde o controle sobre nós mesmos, o nosso autocontrole. E a gente fica em dúvida de como que a gente vai agir ou reagir naquele momento. Então, eu contextualizei isso para perguntar para você o seguinte. Eu não sou um cara que estou preparado para a minha diligência ali na hora. Aí eu me deparo com alguma coisa e, poxa, a pessoa me falou, me colocou numa situação em que eu tenho dúvida. Falei, e caramba, e agora? O que eu faço? O que eu respondo? E aí eu preciso improvisar. Só que eu tenho que improvisar conforme norma, conforme lei. E aí, cara, como é que se faz nessas horas? Olha aí que se pergunta. E aí, como é que se faz nessas horas é que se você não estudar o roteiro, você não tem como improvisar. Boa. Eu sempre falo para os meus alunos e até mesmo para a companhia de teatro, que a gente está junto aí há 9 anos já, em estrada, eu sempre falo, se a gente está montando um espetáculo novo, vamos seguir o roteiro? Vamos seguir o passo a passo? Depois que eu ganho segurança naquilo ali, que aquilo já me é orgânico, muito familiar, então eu posso improvisar, porque eu sei que se eu sair do roteiro, eu consigo depois voltar para ele sem ter muitas complicações. Então não adianta você querer fazer o avançado se você não tem o básico pronto, né? Isso me responde várias outras coisas junto com isso, né? Normalmente as pessoas que se veem quando a parte pergunta ou reage ou coloca uma coisa e as pessoas não estão preparadas para reagir àquilo, normalmente o oficial se coloca numa postura de arrogância ou de imposição. Sim. Como se a parte estivesse desafiando o comando dele e, poxa, eu não sei exatamente como que é, eu não sei advertir, eu não sei a consequência. Olha, é assim mesmo, viu? Aí a pessoa muda até a entonação, estrufa o peito, e isso é uma atitude muito ruim. Você passa a ser autoritário. Você deixa de ser uma autoridade, que é aquela que domina o assunto, que controla a sua plateia, e passa a ser autoritário para ganhar no medo, na força. Isso é péssimo. E eu ainda posso fazer uma analogia disso aí. Para ele está sendo autoritário, mas que na verdade ele está passando uma vergonha, está sendo constrangedor. Aquilo ali, para quem está assistindo, sabe? É constrangedor você ver uma pessoa querendo empurrar a goela abaixo alguma coisa para alguém, né? Na cena também é muito parecido nesse sentido, só que a gente não vai para o autoritário, né? A gente vai para o constrangedor direto. É o cara que tentou improvisar ou que tentou fazer alguma coisa que deu errado, é nítido para a plateia que aquilo ali deu errado. Então ele fica constrangido e vai embora o personagem, vai embora toda a segurança que ele tentou fazer ali. É correr disso, né? É estar preparado sempre, Isso, saber o que fazer. E para o oficial de justiça tem um problema que pode se agravar. Porque hoje em dia todo mundo tem na mão um celular, um gravador, alguma coisinha, né? Uhum. Aí vai que a pessoa, discretamente ou não, fala para ele, estou gravando aqui a diligência. E o oficial está nessa posição agressiva, nessa posição autoritária. E ali, de novo, não é o Daniel, né? Uhum. Eu estou levando a sombra, a carga do Estado, do Judiciário. Então, eu acho que pelo que eu entendi que você falou, é estudar o roteiro. Sim, tem que estudar o básico. Na tua área é por aí também. Você tem que estar muito seguro do básico para poder tentar alguma coisa. Porque o improviso, ele vem a partir de um viés duplo, né? Eu costumo dizer que o improviso ele é uma bifurcação. Ele funciona assim, você estuda o básico e quando você se depara com um momento de precisar executar o improviso, ele serve em duas funções. Ou você faz um improviso para surpreender a plateia e fazer com que ela, além de estar no seu colo, ainda esteja feliz em estar no seu colo. Legal. Ou você utiliza o outro caminho, que é se livrar de um problema. Então o improviso ele serve para esses dois lugares. Ou você faz um carinho em dose dupla, ou você se livra de um problema a partir do improviso. Mas não tem como fazer isso se você não tiver com o básico bem apurado. Ter o domínio do assunto. Ter o domínio do assunto. Ô Cleiton, o que você acha de iniciar o improviso começando com veja bem? É o tempo de pensar, né? Você acha que funciona? Cara, pior que funciona porque eu já fiz isso.
Veja bem, a pessoa, você chama atenção, né? Olha para você, você está pensando. Mas ó, deixa eu emendar esse raciocínio do Daniel. A gente está falando aqui de uma preparação técnica, de conhecimento, no nosso caso, técnico sobre o tema. E tem locais que tem mais, locais que tem menos, mas enfim, todos nós somos capazes de nos preparar tecnicamente para esse trabalho. Mas quando a gente fala em cativar o jurisdicionado, cativar o público, conseguir a atenção dele, não depende só de um conhecimento técnico, jurídico, processual. Aí a gente recorre a você. Aí a pergunta que eu te faço é, como é que eu consigo atrair uma maior atenção? Como é que eu consigo fazer com que os olhares se voltem para mim, como se eu estivesse realmente numa atuação, para que eu tenha mais credibilidade, independente de eu estar certo, independente de eu estar errado? Aí eu acho que entra até mais uma questão carismática. Sim. O que o seu trabalho diz pra gente que a gente pode usar também nesse momento? Observação. Um bom ator, ele precisa ser um bom observador. Porque a gente faz... nós que trabalhamos nessa questão das artes cênicas especificamente, a gente precisa observar muito o que está à nossa volta, porque tudo é material de trabalho. Eu costumo dizer que o ator está trabalhando até quando ele está dormindo, porque um sonho pode se tornar um roteiro, por exemplo. Né? E isso já aconteceu comigo, por isso que estou dando esse exemplo. Mas esse é um bom observador. E ouvir o outro. Não é chegar lá e indo diretamente para a questão do oficial, não é você chegar com a... Você está lá com a intimação, enfim, e empurrar a goela abaixo. Né? Olha, é isso aqui e acabou. Não. Vamos conversar com o outro. Vamos ouvir o outro. Existem situações que você pode ouvir mais e existem situações que você pode ouvir menos. Cada caso é um caso. Cada espetáculo é um espetáculo. Né? Mas é nesse sentido de você poder ouvir. Porque a partir do momento que você começa a ouvir o que o outro está te falando, e eu estou falando de ouvir não no sentido só de palavra, de verbalização, mas o corpo em si ele fala. Então, observe, ouça o outro, o que ele está querendo te comunicar nesse momento, porque a partir dessa observação você consegue ir ali guiando também para a gente conseguir ter o, entre aspas, sucesso nesse nosso objetivo. Então, observar e, como eu tinha falado lá atrás, respirar. Né? Poxa, isso que você está falando me remete muito para as técnicas de mediação e conciliação. Bem parecido, né? Muito parecido. Você está falando agora para mim a escutativa. Que não é só ouvir, é compreender e validar aquilo que a pessoa está falando. Porque no momento em que ela se sente ouvida, benquista, querida até por você, que é ali um agente público, um representante do Estado, eu acho que é mais fácil dela colaborar com seja lá o que você for fazer naquela diligência. Imagina você estar num palco, olha outra analogia, imagina você estar no palco e você interage com alguém da plateia. Imagina o sorriso que essa pessoa vai te dar no momento que você interage com ela. Poxa, o cara tá no palco, o cara interagiu comigo, ó. Sabe? O cara me trouxe para dentro do espetáculo. Então, é justamente isso que você está falando. Assim, conversar com o outro, ouvir e literalmente ouvir mesmo, prestar atenção no outro para que ele te passe a informação e dali você consiga conduzir da melhor forma. Dessa forma você consegue fazer tudo aquilo que eu já falei, né? De colocar no braço e tal, e todo aquele rolê. Mas é prestar atenção mesmo e conversar com o outro nesse sentido. Eu acho que isso tem tudo a ver, esses dois estudos, né? A parte artística com a parte de comunicação, porque o que você faz é comunicação. Sim. Total, tanto a comunicação verbal quanto a não verbal. Totalmente. E aí, se a gente for adentrar aqui para a parte dessas técnicas de mediação e conciliação, acho que a gente vai falar as mesmas coisas. Então, para quem conhece dessa matéria, que eu conheço um pouco, que eu já estudei também, o Daniel também, a gente acaba compreendendo um pouco melhor. Sim. Eu acho que é bem isso. E quando você está ouvindo o outro, você está antecipando. Foi aquilo que eu falei lá atrás com o Daniel, né? um pouco antes. Enquanto você está ouvindo, automaticamente você já está raciocinando no próximo passo que você vai dar. Aí me volto para a questão cênica. Se você está fazendo um espetáculo de rua e você está percebendo que está chegando um cachorrinho ali no meio da roda, enquanto você está apresentando lá numa praça,
você tem que já saber o que fazer dependendo da reação que o cachorrinho tiver. No nosso caso, geralmente é um Rottweiler, Doberman, é mais complicado. Já tem que saber. Ou então, um bêbado ou um mendigo que entra no meio da cena. E é muito louco falar isso porque você não pode reagir de forma ríspida com ele. Porque senão você não vai ter sucesso, você não vai conseguir concluir o seu trabalho. Ele vai acabar com tudo aquilo ali e vai tirar você do eixo. E a plateia vai perceber que você está fora do eixo. Então é mais interessante que você conduza para que ele entre no meio da coisa e em um momento ele vai se sentir confortável e vai sentar para assistir. Você vai colocar ele no colo também. Exatamente, depois você segue. O engraçado é que tudo que a gente está falando aqui, que a gente acaba fazendo aqui intuitivamente, é uma técnica que o Mauro acabou de falar, escuta ativa. É uma técnica já comprovada, a gente usa muito na parte de mediação, conciliação, mas o oficial de justiça é uma galera que não gosta de ouvir. Isso é complicado. Na verdade, a nossa função não é ouvir. A fase da parte ser ouvida é ou em cartório, ou antes, não é nem ouvida, né? É lida, mas é ouvida de qualquer jeito. É por escrito, por meio de seus advogados, representantes legais, onde o juiz, o conciliador, a turma do cartório vai ler, vai interpretar tudo aquilo e vai tomar uma decisão. Qual que é a nossa missão nesse contexto? É pegar essa decisão e fazer ela acontecer. Então já não é mais a fase de ouvir. E aí o oficial de justiça em diligência se coloca numa situação, não se coloca, se vê numa situação em que ele tem que ouvir, que chega no endereço e está lá com a parte na casa, na residência, ou com a família, ou com quem quer que seja. E o pessoal começa a, aspas, tá? Chorar as pitangas, contar toda a história, mas aconteceu isso e aquilo. E não há o que o cara diga que vá mudar a minha diligência, a minha função ali, em geral, né? Vez ou outra tem uma exceção, né? Que a gente se esbarra aqui ou ali. E a gente está falando dessa técnica de escuta ativa. E essa técnica, dê uma olhadinha depois, dê uma pesquisada, é uma técnica muito interessante para a gente conseguir se virar um pouco quando a pessoa estiver contando toda aquela história e tal. E a escuta ativa é uma técnica que ela tem alguns pontos para que ela possa acontecer, para que ela possa ser bem empregada. Por exemplo, para você usar essa técnica, você precisa passar pelo ponto de interesse, como se você estivesse de fato interessado no que a pessoa está lhe falando. Então, a pessoa está conversando com você e você está focado ali, está prestando atenção. Você faz alguns gestos com o rosto, tipo, balança a cabeça assim, se inclina para ouvir a pessoa. Você está mostrando para ela que você está interessado naquilo que ela está falando. Sim. Um outro ponto é presença. Como assim? Você tá ouvindo a pessoa falar, Sei. mas às vezes você está falando comigo e eu estou aqui no celular, estou lhe ouvindo, viu? Você está falando, mas eu não estou ali presente no contexto. Me deixa dar um parêntese Claro. nisso que você falou. Você acabou de fazer uma coisa que não deve fazer na escutativa. Eu vou aproveitar isso para usar o seu parêntese, que é acolhimento. Você, em regra, ou em geral, em geral, você não interrompe a pessoa e você quer que ela lhe fale mais. O oficial de justiça não quer que as pessoas falem mais, né? Mas é o acolher, o falar da pessoa. Mas eu só aproveitei para dar o exemplo. Sim, sim. Diz aí o que você ia falar. Quando você fala de presença, eu acho que os colegas, pelo menos os apreciadores de algum tipo de cultura de interpretação, já assistiram alguma coisa de palhaço. Quando eu falo palhaço, não é palhaço de circo normal, mas o Chaplin, por exemplo, Sim. que é um clown, né? Um palhaço estilo europeu. Ele não fala nada e a gente entende tudo. Perfeito. Por quê? O olhar. Quando você fala da presença, a presença dele está no olhar. Então, automaticamente, se eu faço isso e estou mexendo no celular, ou estou fazendo alguma coisa enquanto você está falando, eu não estou presente ali. Eu estou menos que a metade. Então, nesse sentido, quando você fala dessa presença, eu posso fazer essa analogia básica em relação ao Charlie Chaplin mesmo. Né? É o olhar dele que fala muito e dá a presença dele. Né? Ele não está fechado, ele está aberto. Né? E é legal esse teu exemplo. Então, essa escutativa, para a gente não ficar muito nesse tema, né? É uma técnica, vale a pena a gente ler um pouquinho sobre isso, estudar um pouquinho sobre isso. Ela tem um outro passo que é a validação. E é legal você sacar isso. É como se você pegasse tudo isso que eu estou falando, recontextualizasse num resumo e dissesse assim: ah, Daniel, então entendi, você quer dizer isso, né? E isso, Cleito, isso mesmo.
Aí você está dizendo, você está validando o que eu acabei de falar para você e confirmando, e agora eu tenho certeza que você me ouviu e que você me entendeu. Vê como é? O nome é legal, né? Escuta ativa. E aí dá para puxar também o parafraseamento, que é isso que você falou agora. Você pega aquilo que a pessoa falou, contextualiza, coloca em outras palavras, né? Acaba convencendo ela de que você está ali interessado no assunto e você usa isso para a sua própria vantagem. Você faz um desvio naquele diálogo, joga um então no meio e puxa para o seu assunto. E aí a gente consegue dominar um pouco aquele diálogo ali e chamar a atenção do nosso público. Essa técnica também é conhecida como recontextualização. Isso, parafraseamento ou recontextualização. Você traz, recontextualiza, porém com enfoque positivo. Pega tudo aquilo que o cara falou, coloca alguma coisa a seu favor e lança de novo. E a pessoa segue o assunto como se tivesse em verdade, exatamente, e segue. E segue. Então quando a gente tem essas técnicas que tira a técnica do subconsciente e traz para cá, eu vou fazer isso de propósito. O que eu estou fazendo? Se não, sugerindo ao outro que ele reaja como eu gostaria. Sim. Sem que ele perceba e sem que eu também manipule. Né? São conduções lícitas, normais, no bate-papo sossegado, mas com técnica consciente. Com certeza. Isso é usado também no teatro? Sim, bastante. Você falou em relação a que normalmente não se pode mudar o fato, que é o fato do processo que está ali. A decisão judicial. A decisão é um mandado e aquela ordem vai ser cumprida. Vai ser cumprida, você não tem como mudar esse fato. Existem tipos de espetáculo que você também não tem como mudar o fato. Você não pode nem improvisar. Você tem que seguir a cartilha ali de A a Z. Você vai falar de uma tragédia grega, um Édipo Rei da vida, você não tem como improvisar. Você tem que falar exatamente como está lá no roteiro, dito lá certinho. E nesse quesito você precisa também ter essa habilidade de pescar o outro sem necessariamente você precisar fazer os improvisos ou tudo aquilo que eu já falei antes no espetáculo de comédia, por exemplo. Mas ter essa escuta e saber como lidar com o outro, né? Você colocou essa questão de que normalmente a pessoa vai querer falar, contar toda a história para ver se muda. Mas Ou às vezes é só um desabafo mesmo. Só um desabafo. Tudo bem, me conte. Estou ouvindo você. O oficial não quer isso. O oficial está pensando assim, em geral. Vou até botar água aqui de volta. O oficial está pensando assim, ó. Eu tenho mais 10, 30 mandados para cumprir hoje. Poxa, o Cleiton vai contar essa história que eu já ouvi de 300 outras famílias, eu vou estar aqui perder aspas de novo, tá? Mas 20 minutos aqui ouvindo e tal. E no final, o que eu vou fazer? Cumprir a minha ordem e vou embora. Já que eu vou fazer isso, por que eu vou perder esse tempo? Muita gente está pensando assim, e o Mauro ia falar alguma coisa. Não, é porque tem gente que acaba se prejudicando com isso, porque acabam misturando a vida pessoal com a profissional. Verdade. Aquilo que você falou no início. E ela se solidariza com a pessoa de tal maneira que ela quer ouvir a história, que ela quer conversar, quer acalmar. Só que se você não souber controlar isso, se você não souber conduzir isso, você acaba prejudicando o seu próprio trabalho. Sim. Então tem que achar o meio termo aí, entre você conseguir até mesmo acalmar o cidadão. Afinal de contas, o nosso trabalho não é trazer sofrimento para ninguém, nosso trabalho é trazer solução, né? O trabalho na justiça ele serve para você trazer pacificação social. Isso inclui, claro, a paz das pessoas. Então a gente não está ali para torturar ninguém, mas a gente tem que saber o ponto de equilíbrio aí entre até onde eu posso ouvir, como é que eu vou me situar nessas situações. E aí você me falou que a observação é um dos principais elementos nesse momento. Sim. Para eu poder tomar a minha decisão, seja comunicação verbal ou não verbal. No teatro, no cinema, a gente está geralmente em uma situação controlada, pelo menos em relação à segurança. E aí eu vou jogar uma pergunta pesada para você. Pode mandar. Porque já não é tua área. Como é que eu uso esse poder de observação quando eu estou em risco? Ou quando eu não sei se eu estou em risco? Quando eu sou uma pessoa sozinha em determinado local? E aí? Tem alguma sugestão? Tenho duas. Eu vou voltar para o ponto da respiração porque é muito importante, né? Porque a respiração ela vai controlar a ansiedade, ela vai controlar o medo, ela vai controlar a raiva, enfim, ela vai controlar diversos fatores. Então, se você respira bem, você vive bem, né?
nesse quesito. Faz sentido. Mas ela sozinha não resolve. Não, ela sozinha não resolve, mas vamos pensar pelo princípio básico. Se eu estou com medo ou se tem alguma situação de possível hostilidade em volta de mim, se eu me desesperar, não vai ser pior? Certamente. Eu preciso estar o mínimo consciente do que eu preciso fazer para me livrar daquela situação. Então, por isso que eu levanto essa dica de que você precisa tentar manter o eixo por mais hostil que o ambiente esteja ficando. E quando eu falo da segunda coisa que é que eu vou dizer agora em relação à observação, é porque antes de você entrar em determinado lugar, obviamente você vai observá-lo. Antes de entrar, eu não vou fazer uma diligência no meio de uma favela, de peito aberto, achando que eu vou entrar no meio de uma facção para entregar uma intimação judicial e achando que vai estar tudo bem, o pessoal vai me receber com um bolinho e um café. Né? Então eu tenho que observar todo o entorno para poder realizar aquela diligência. A mesma coisa, imagine se eu for fazer um espetáculo no meio de um bairro de periferia sem antes conversar com a população. Basicamente é a mesma coisa. Eu digo isso porque eu já passei por uma situação parecida da gente tentar montar um espetáculo e a galera chegar e dizer é melhor vocês irem embora, senão a gente vai quebrar tudo. Tudo bem, vou embora. Adeus. Tudo certo, né? Uhum. Então eu acho que esses dois pontos podem servir para que a gente consiga ao menos tentar, né? Tentar saber se eu preciso de um apoio policial, saber se eu preciso de outro companheiro para ir comigo na diligência. Esses dois pontos, eles no mínimo lhe preparam ou lhe dão mais chances para você reagir ou enfrentar, na última das hipóteses, ou fugir, ou para onde eu vou evadir. Para você improvisar. Ou vou embora e volto com um exército mais forte. Sim. Diferente de desavisado, assoviando, olhando pro céu, mexendo no celular, o cara tá atento, né? Deu ruim. Mas isso tem a ver também com a sua interpretação, né? Porque a forma como você se coloca no ambiente, sua comunicação não verbal, ela vai refletir no comportamento do outro. Totalmente. Se as pessoas ao redor percebem que você está atento, que você está seguro, em que você representa ali uma autoridade naquele momento, a chance de não colaborarem com você ou de evitarem você vai ser bem menor. Ela é muito menor. Aí entra o ator. Com certeza. É aquele momento assim, ó. Você tá na cena, deu ruim, tá dando tudo ruim, queimou a luz, caiu o figurino de alguém, a plateia tá levantando, tá indo embora e você está tudo sob controle. Eu sei exatamente o que vai acontecer nesse momento. Exatamente. Né? Então eu tô aqui tudo tranquilo. E tudo isso fazia parte do meu show. Né? Mas que na verdade você sabe, mas você não deixa aquilo transparecer. São técnicas de improvisação. Existe um fator que normalmente eu também utilizo muito quando eu estou preparando pessoas que estão começando agora, né, nessa área da interpretação, é que assim, frase do Freddie Mercury, né, o show não pode parar. Então deu tudo errado, tá dando tudo errado, todo mundo errou o texto, nada saiu como a gente planejou. Não pare, continue. Siga até o final, siga até o propósito. E não deixe transparecer isso para a plateia. Porque a partir do momento que você para, aí vem aquilo que a gente já conversou aqui em outros podcasts, né? O congelamento. E a plateia cresce. E domina você. Domina completamente. É como o palhaço do circo, que vem um cara na plateia do circo e começa a sorrir do palhaço, a mangar do palhaço, e o palhaço desestabiliza e o cara da plateia já ganhou a batalha. Então você não pode demonstrar esse tipo de situação, né? Manter o controle. E para manter o controle a gente tem que ter todas aquelas técnicas na observação, uma boa escutativa para perceber o que está acontecendo em volta, o que a plateia está passando para você, respirar e se manter sempre naquela energia ali que você consiga controlar e não deixar transparecer para a plateia, ou para o réu, ou para a parte que aconteceu um problema, mas que está tudo sob controle. Né? E o medo é um bicho danado. Eu queria conversar mais 2 minutinhos sobre o medo. Por favor. Que o medo é uma parada que pode congelar a gente. E a gente pode ter o medo para mim ou para o outro. E aí recentemente a gente gravou um vídeo que a gente falou com um psicólogo. Sim. Vamos deixar um card por aqui que a gente falou com um psicólogo. A gente entrou em algumas questões mais
íntimas das partes, a gente, enfim, mergulhou sobre psicologia mesmo. E ele falou o seguinte pra gente. Ele falou, Daniel, quando alguém tem medo, o nosso cérebro bloqueia a nossa capacidade de aprender. Então, se o oficial de justiça chega para a parte e já chega meio impositivo, meio arrogante e tal, e vê que a parte está ali meio encolhida, ela tem medo, nada do que você disser para ela, a partir daquele momento, ela vai estar absorvendo. Ela vai estar com medo, ela vai estar querendo achar qualquer coisa para se proteger, para se defender de você. Então, a ideia não é ser arrogante, a ideia é ser... É explicar para a pessoa, trazer aquilo com empatia. Ser acolhedor, né, nessas horas. Ou usar alguma técnica para dizer assim, olha, eu sou o Estado, eu tenho uma ordem judicial para cumprir, o que está aqui vai ser feito, mas eu vou lhe ajudar a resolver isso aqui da melhor forma para você. Ó o policial bom aí, tá vendo? Não, e mesmo que seja uma ordem cujo resultado seja ruim, isso aqui no final das contas vai ser ruim para você. Mas eu vou lhe ajudar a que isso aqui aconteça de uma forma mais tranquila. O que você precisar de mim, me pergunta. Eu vou estar aqui, eu vou lhe explicar tudo o que você precisa. Você está dissolvendo o medo daquela pessoa e eu tenho certeza que ela vai começar a lhe ouvir. Sim, porque você está sendo uma pessoa que está tendo um acolhimento para com ela, né? Você está, vamos aqui, vamos junto, né? Agora, quando o medo não é daquela pessoa, o medo é meu, aí a gente tem que ter um cuidado um pouco mais sério, porque assim, eu posso ter o controle para resolver isso. O medo é bom. De um lado, o medo é bom porque ele te deixa atento para você sobreviver àquela situação. Te deixa em alerta. Mas o medo exagerado é muito ruim, porque você foca no elemento ruim que lhe causa aquele medo. Tá? O nosso cérebro tem uma coisa que chama percepção seletiva. Imagina que você queira comprar um carro e você começou a gostar de carro vermelho. Eu tenho certeza, Mauro, que você só vai ver carro vermelho na cidade a partir de agora. Infelizmente. O nosso cérebro é danado. O nosso cérebro está programado para perceber um monte de coisa. Mas aquilo que você coloca, que você destaca... Olha, eu estou procurando um anel. Eu não sei se eu quero prateado, dourado, preto. Eu vou começar a ver anel na mão de todo mundo. Eu estou dizendo assim para o meu cérebro. Preste atenção nesse elemento. Seja bom ou seja ruim, né? Bom ou ruim. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando você dá muita importância para o medo, você deixa de observar outras coisas. Sim. Então, cuidado com o danado desse medo. E o foco exagerado, você falou até para mim que tem um outro nome para isso. Foco exagerado era até um sinônimo, a gente conversou antes. Sim, é o excesso de concentração. Isso é uma técnica que o russo lá, o Konstantin Stanislavski, quando ele começou a construir o método de atuação, né, para os atores lá no Teatro de Moscou, ele falava muito sobre isso, né, que às vezes a gente tem um excesso de concentração para com alguma coisa ou com algum elemento da cena que todo o resto cai por terra. Então você precisa deixar aquilo de uma forma orgânica. Você né? não enxerga mais nada, né? Você fica vidrado só naquilo. O resumo dessa ideia é que o medo é bom, mas ele deve ser controlado e a forma de controlar é você estar preparado para aquela situação. Tem um exemplo muito massa que eu acho disso quando eu assisti Matrix, vocês vão lembrar dessa cena. Quando o Neo, lá no Matrix 1, quando o Neo foi conhecer a Oráculo. Eita, lembro dessa cena. E ele chega lá na casa da senhorinha e ela fala, não é o que você estava esperando, né? Aí ele conversa ali alguma coisinha e ela fala, cuidado com o vaso. Aí ele olha assim, meu Deus, ficou alerta e derruba o vaso. Ele olha para ela e, ué, como que você sabia? E ela responde, o que vai mesmo fazer os seus miolos queimarem você teria derrubado o vaso se eu não tivesse lhe avisado? Ou seja, ela falou do vaso, ele ficou todo alerta, medo, foco só naquilo e acabou que derrubou a coisa. Ele simplesmente focou num elemento e apagou a atenção de tudo que estava ao redor dele. O excesso de concentração. Então, assim, com esse exemplo que é do filme clássico, e para fechar o parênteses do medo, né, ele é importante, ele pode salvar a sua vida. Porém, não dedique só a sua energia só nele. Esteja atento, ligado, antenado, mas fuja assim do medo. Mantenha na atenção. O medo ele é importante porque ele vai te deixar em um momento de alerta, instintivo. É isso. Porém, você não pode deixar com que ele lhe controle. Como é que você faz isso em cena? Aí eu falei esse monte de coisa sobre o medo e tal, no oficial de justiça, diligência, lugar perigoso, gente armada.
Como é isso em cena? Porque eu acho que tem o medo de errar, o medo de falhar, o medo de esquecer a fala. Ser humilhado. Tem. Como que é isso? Tem. Como é que você age ou que você se prepara para lidar com isso? Eu já passei por diversas situações, diversas mesmo, desde animação de criança, em festa de criança, até em grandes palcos de teatro. E o que eu sempre tento fazer, que não é fácil, é com muito estudo, muita dedicação e muito experimento, é você tentar deixar o medo de stand-by. O ator global aí, o Lima Duarte, um grande nome da televisão brasileira, ele diz que se você não tiver medo ou se você não ficar nervoso antes de entrar em cena, significa que aquilo ali não serve de nada para você. Ele fala que o medo e esse friozinho na barriga é importante para te movimentar. E eu concordo com ele, porque nesse sentido você tá experimentando daquele sentimento, daquela sensação, mas está deixando com que ele fique em stand-by para você poder utilizar o que é bom dele para você, mas não deixar ele te dominar. Então, nessa situação, eu acho que o medo, sim, ele vai servir como um alerta, ele vai servir como uma ferramenta, até para você poder se salvar de determinadas situações, como aquele exemplo que eu dei lá de você entrar numa favela, enfim, coisas do tipo, mas não deixar ele te dominar, porque senão isso passa a comunicação não verbal para as pessoas. As pessoas vão perceber que você está com medo, porque o teu olhar fica diferente, a tua respiração fica diferente, o teu corpo fica diferente. Então tudo isso é comunicado. Às vezes a gente acha que está super disfarçando, né? Super acha que está interpretando, mas que na verdade está tudo ali na cara. E é legal a gente falar sobre isso, porque se a gente parar um pouquinho para observar, a atuação, a interpretação, nada mais é do que um estudo psicológico. Eu vou perceber os estados das pessoas, eu vou perceber como são os estados dos personagens, das situações que são ligadas diretamente ao nosso dia a dia, porque a arte nada mais é do que o retrato do cotidiano. Você acabou de estragar minha pergunta. Improvisa aí. Improvisa aí, boa. Veja bem. Mas é um estudo psicológico, você vai observar. Você vai observar a pessoa, você vai observar o dia a dia e colocar aquilo de uma forma poética, né? De uma forma que tem uma licença poética na cena. E todo esse estudo de comunicação verbal e não verbal está na psicologia. Sim. Quando a gente estudou para tratar sobre essa matéria de mediação de conflitos, a gente estudou muito psicologia. E porque justamente esse assunto tem tudo a ver. Ele é estudado lá na área da psicologia. E a minha pergunta para você era essa agora. Era sobre isso, porque a gente está falando de técnica e a gente está falando de medo e de fatores psicológicos. E aí a minha pergunta era, não sei se ainda é, mas ela era, quando a gente fala das técnicas de atuação que podem ajudar a influenciar o comportamento do outro para que a gente coloque eles no colo e conduza para onde a gente precisa, a gente está falando de técnicas. Quando a gente fala de fatores psicológicos, como o medo ou como determinadas interpretações, talvez eu esteja indo mais para o estudo da psicologia, tá? Os fatores psicológicos, de fato, eu estaria mais voltado à psicologia, e as questões técnicas mais voltadas para o estudo da arte cênica, ou isso não tem nada a ver, é tudo misturado? Eu acho que é conjugado, sabe? Tem a ver, sim, com o que você está falando, mas é conjugado. Por que eu te falo isso? Eu, normalmente, quando vou preparar atores para cinema, eu utilizo muito das técnicas da psicanálise. Eu trabalho muito com a bioenergética, por exemplo, com a terapia da bioenergética. Eu utilizo muito de frequências, trabalho com música, com muito trabalho de frequência, com sensações, com trabalho sensorial. Então isso vem muito do trabalho da psicanálise, né? Os psicanalistas trabalham muito com isso. Então eu acredito que eles estão conjugados. Afinal de contas, repito, a gente está estudando fatores humanos. Sim. Então, quando a gente levanta esse estudo psicológico, você consegue, com responsabilidade, obviamente, você consegue acessar determinados fatores. É como você está assistindo um filme e tem uma trilha sonora que você não escuta, mas ela te causa uma sensação. Aí eu vou dar o exemplo lá do filme Dunkirk, do Christopher Nolan, né? Tem um reloginho que fica tic, 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 lá no fundo, e quando você vê, você está todo contorcido, tá se tremendo. Então são fatores psicológicos, né? Ele vai afetar na frequência. Eu acho que o ator, a primeira coisa que ele precisa é compreender ele mesmo, né? Para poder separar o papel do personagem
e da pessoa dele. E isso é psicologia total. Que né? ótimo você falar Total. sobre isso, porque é uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue e que foi desconstruída lá atrás e que tem pessoas que ainda utilizam dessa forma equivocada. Perdão se existem pessoas que utilizam dessa forma, mas é equivocada. É você um exemplo. Eu vou entrar em cena e eu vou pensar em um ente querido que morreu para eu poder chorar. Não faz isso. Não faz isso porque, primeiro, é agressivo com você. Segundo, porque vai ter um momento que isso não vai funcionar mais. Porque você já acessou tanto essa memória que não vai funcionar. Então é mais interessante que você entenda isso de uma forma física, como que o teu corpo funciona a partir disso, para daí você conseguir experimentar essas situações. E nada mais, nada menos do que você se conhecer, para poder conhecer outra pessoa. Olha, que é o autoconhecimento. Que é um personagem que vem por aí. É outra ferramenta também que eu utilizo muito nas minhas preparações. É fazer com que o participante, o atuante da cena, ele se conheça, ele entenda quais são determinados bloqueios. E eu não estou falando de terapia, eu estou falando de ter um reconhecimento. Olha, eu consigo ir até aqui, mas esse aqui é o seu limite atual, não significa que é o seu limite para todo sempre, amém. Né? Então é entender e se conhecer nesse lugar, para poder se dispor a outra coisa. E trazendo isso para o oficial, se o oficial não conhece quais são os medos dele, o que impede ele de realizar a comunicação, a diligência, como é que ele vai conseguir superar se ele não conheceu o que está na frente dele? Ele não vai preparado, né? Ele não vai. Eu acho que esse é um ótimo ponto para a gente fechar aquilo que a gente estava falando há pouco sobre o medo, que a gente tem um ponto de parada. Porque assim, se eu me conheço, apesar de eu não saber o que vai acontecer lá para onde eu estou indo, mas eu estou numa situação psicológica, uma situação que eu não estou preparado, eu estou com medo, cara, eu não vou. Sim. Eu tenho essa opção. Eu não vou, eu estou inseguro, o lugar é perigoso, eu estou com um sentimento ruim, alguma coisa assim. Para, vai fazer outra coisa, vai para outra diligência, vai para casa, liga para alguém. Se prepara. Se prepara, mesmo que você não precise fazer nada, você se prepara emocionalmente. Vai ali, toma um café, às vezes você não está bem para fazer aquilo. Muda um pouco a sua energia, respira. Será que agora eu estou de boa? Será que eu preciso estudar alguma coisa? Será que eu preciso de mais apoio para resolver essa diligência? Sim. Então assim, se você está com medo, tá nervoso, a situação ali tá ruim para você, não vai, né? Remaneja e em seguida vai. Não precisa ir assim para, eu tenho muito volume de trabalho, eu vou sair atropelando tudo. Um dia pode dar ruim, então a gente consegue fazer isso. Tem um conceito que eu gosto muito de utilizar, que assim, eu não vou entrar a fundo nele, obviamente, porque é uma conversa aí para 10 horas, mas é o conceito da via negativa. É de você perceber o que te bloqueia em determinada situação. Você não vai ter uma receita de como fazer determinada coisa. Você vai entender o que te impede de não realizar aquela determinada coisa. Então, se você entende o que te bloqueia, você volta como o Daniel falou, se prepara para poder resolver essa situação. Eu acho que se você consegue encarar a partir dessa ótica, fica mais suave. Existe técnica para a pessoa identificar isso? Sim. Dá uma pista pra gente. Pô. Vou te dar eu sei que a gente não vai mergulhar aqui por 10 horas, já a gente encerra, mas dá uma pista aí. Dou uma pista. Vamos dizer que o teu medo seja de você chegar na casa de alguma pessoa e você tem medo de que a pessoa, sei lá, seja violenta com você. Tá. Tem a possibilidade de agressão física. Tá. Vamos colocar as oficialas como exemplo, né? Que vai chegar na casa de alguma pessoa e a pessoa pode agredi-la fisicamente. Então, se ela já sente que aquela diligência existe essa possibilidade, não que as outras não tenham essa possibilidade, mas naquela específica, vai com alguém. Porque aí você já observou onde é que está o problema e o que te deixa desconfortável para realizar aquela diligência. Então, vamos lá, vamos junto. Me ajuda nisso aqui. Né? Ou então, como é que ela vai chegar na casa dessa pessoa, ou com quem ela vai chegar, ou quem é que ela vai acessar, para não ter esse risco de violência física, por exemplo. Então você primeiro observa o que te trava naquela diligência. Eu não estou munido da lei, por exemplo,
Então vamos lá, o que me trava? Então vamos ver aqui. Eu preciso entender isso, resolvo aquilo ali, pelo menos de forma parcial naquele momento, para poder resolver. Às vezes isso são objeções que estão na cabeça de alguém, né? É você descobrir o seu bloqueio. Eu estava lendo um livro sobre coisas assim também recentemente, em que a pessoa falava, olha, tem o seu eu, tem o seu mundo, existe o seu mundo interior e existe o mundo exterior, externo. O mundo externo você não tem controle, ele tá ali que é para todo mundo. E o cara deu um exemplo que eu achei muito interessante. Tipo, tô eu e o Clayton, a gente vai pegar um voo, vou fazer a viagem. Eu tô lá de boa no voo, tô comendo aqueles lanchinhos, aqueles salgadinhos que vem, aquelas desgraças, enfim. E você tem medo de avião, você tem medo de voar. Certo. Cara, no mundo externo, no mundo que a gente olha de longe, você e eu estamos no mesmo voo, sob as mesmas condições, no mesmo mundo. Qual é a diferença? É o que acontece dentro da sua cabeça em relação àquele voo e o que acontece dentro da minha cabeça em relação ao mesmo voo sob as mesmas condições. E quando eu vi isso eu achei interessante. Caramba, quer dizer que não é o Clayton que está criando o problema para ele mesmo, é porque ele tem uma percepção diferente daquela mesma situação que eu estou vivendo ali do lado dele. É uma questão de percepção. Sim. Né? E o que você consegue mudar? O voo você não consegue mudar. Não. Mas você consegue trabalhar a sua percepção e como você lidar com situações como voos. E eu acho que é isso que você está falando em relação ao medo, em relação a... Descobrir o bloqueio. Você falou do voo e assim, eu vou puxar um exemplo rapidinho. Eu nunca tive medo de voar, muito pelo contrário. Você acabou de estragar meu exemplo. eu gosto, não, mas sério, eu gosto bastante. Gosto bastante mesmo de voar. Só que teve um dia específico que eu tive um medinho. Medinho. Deu um negócio assim, eu falei, o que está acontecendo comigo que hoje eu estou sentindo isso, né? E quando eu pousei, eu falei assim, eu vou estudar esse negócio. Aí parei para assistir um monte de vídeo de aviação, um monte de coisa e tal, para entender como é que funcionava lá a questão do avião. Isso me deu uma calmaria. E eu não senti mais essa sensação. Perceba, eu vi onde é que estava o bloqueio e vi o que estava me incomodando, né? E a partir disso eu fui me munir de informações e de embasamentos para que aquilo pudesse cair por terra. Ainda bem que você não assistiu vídeos de aviões caindo, né? Pior que eu por vi. terra. Viu? Pior que eu vi alguns. E fui entender o porquê que aquilo tinha acontecido. É muito do autoconhecimento, que a gente dedica tanta coisa para a gente conhecer as coisas externas. Perfeito. Que a gente esquece de conhecer as coisas internas. E como você falou, não é necessariamente terapia. Apesar de o Léo, psicólogo, naquele outro vídeo, né, ter falado, olha, todo mundo precisaria de terapia. Eu não sou psicólogo, eu não vou por aí não. Mas a gente não está falando de terapia, né? É autoconhecimento. Como que eu ajo e como que eu reajo em função de uma série de cenários, em função de uma série de provocações psicológicas ou emotivas e por aí vai. O Clayton falou uma coisa agora que me trouxe à memória, um assunto muito importante, e eu preciso perguntar. Por favor. Inclusive, hoje você está sentado no meu lugar. Então me diga, Clayton, o que diz a lei sobre esse tema? Você vai mandar. Essa foi boa. Ele mandou, você está usando um PIN. Estou usando o PIN da escola. Você deveria né? estar apto a Você isso. está no meu lugar. Não, na verdade, eu tô brincando, realmente não tem legislação que fale sobre isso. Na verdade, a gente tem uma lacuna muito grande quando a gente trata sobre o oficial de justiça. É uma das nossas maiores reclamações. Falta de padronização, falta de regras, falta de como operacionalizar as coisas. Ainda mais quando a gente fala sobre o comportamento, sobre como conduzir a diligência. Então não tem, eu acredito que aquele problema da falta de preparação que existe às vezes em relação a questões técnicas, a legislação, que a gente acaba conseguindo suprir com estudos, com cursos, em relação a essa preparação de atuação, a gente não tem essa preparação, muito menos uma previsão legal para isso. A gente não tem nem... de uma forma muito genérica, são alguns códigos de ética institucionais, pulverizados, mas ele não diga faça A, B, C, são regras genéricas mesmo, código de postura, de conduta... Não, a gente tem a legislação a lei do usuário, do serviço público, né? Serviço público, que são os direitos do usuário, a um tratamento urbano,
ao uso da tecnologia o máximo possível, cordialidade, educação, respeito, mas isso não tem muito a ver É uma questão ética geral. Né? Isso não tem muito a ver com como atuar, como conduzir uma diligência. Olha, a gente não tem. Eu percebo duas coisas. Quando você estava falando, eu percebo que primeiro a gente precisa se munir de estudos nesse quesito. Ainda mais porque a gente está lidando com uma área de humanas. Então, é muito subjetivo determinadas coisas. Não adianta você querer colocar, ingressar uma fórmula, né? um roteiro, um passo a passo dentro de uma questão humana, porque automaticamente vai aparecer os pontos de improviso ali no meio. E você precisa estar muito munido disso. Uhum. Então você precisa estudar essas questões também dentro de uma perspectiva humana mesmo, do bom senso, da ética, e obviamente tem todas essas ferramentas que a gente foi falando por aqui. Mas quando você quer roteirizar e deixar aquilo formatado, acaba não dando certo. Acaba não dando certo. Então, é um estudo do humano. Né? É você observar, volta lá para a observação, é você perceber como lidar com outro ser humano, que assim como você é falho do mesmo jeito. E a gente debater esse tema aqui é legal, porque eu acho que a gente abre um pouco de portas para a gente pensar em como é que a gente pode se preparar para essas questões. Uhum. Porque eu confesso que esse tema que a gente está tratando aqui hoje, a gente resolveu assim, de repente. A gente nunca tinha pensado nisso, né? Verdade. Em o oficial de justiça ser um ator, tá ali interpretando um papel e precisar ter essas técnicas, esses cuidados. Então, eu acho que o essencial é a gente começar a se preparar, a estudar mesmo essa matéria, a como lidar com o ser humano, a como você entender as emoções, a como você conseguir conduzir no bom sentido o comportamento do outro, como você atuar na vida real. Sim. Né? Não estou ali atrás das câmeras, não estou ali com uma plateia formada, mas eu estou com o público ali, com a sociedade, e eu preciso representar um papel ali, eu preciso fazer com que a pessoa acredite em algo que às vezes eu não acredito. Sim. Eu não acredito naquilo, mas eu tenho que fazer. E você está utilizando uma técnica do teatro brasileiro, chamado teatro do invisível. Olha que maravilha. Explica pra gente o que é isso. O teatro do invisível nada mais é do que o teatro, é só você que sabe o que está acontecendo, a outra pessoa não sabe. Uma pegadinha, por exemplo, que você vê no meio da rua é um teatro do invisível. Ele está fazendo a atuação, ele está contando a história, a outra pessoa está indo na dele, mas para ele sabe que é teatro, mas a outra pessoa não sabe. Isso é uma técnica do Augusto Boal. Quer dizer, então, deixa eu fazer uma pergunta bem direta, bem específica. Você é um ator, cinema e teatro. Depois desse bate-papo, que eu ainda tenho um pontinho para colocar, mas depois desse bate-papo, você poderia dizer que o oficial de justiça literalmente atua em diligência? Com toda certeza. E deveria estudar técnicas de atuação, fazer oficinas de teatro para que a diligência pudesse ficar melhor. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que vocês iam tirar um caminhão das costas de vocês de peso. Então eu vou jogar um desafio para você. Com certeza. Vai preparando. Opa, vamos lá. Outra pergunta. A gente já falou aqui de uma série de técnicas, né? Parafraseamento, escutativa. Vamos falar um pouquinho já do rapport, que o Mauro puxou o assunto, mas a gente não discutiu, e eu acho que é uma ótima técnica, quiçá a melhor técnica para o oficial de justiça. Mas a gente pode dizer assim, que quando a gente está em diligência, oficial de justiça em diligência, aplicando técnicas de comunicação, talvez seja até uma pergunta retórica, mas eu vou fazer. Se eu estou aplicando técnicas de comunicação para eu lidar com alguém, eu posso dizer que eu estou atuando? Sim, eu acredito que sim, até porque, como você falou lá no início do nosso podcast, você está sendo a figura do Estado. Então, automaticamente, o Daniel está dando espaço para o Estado poder se comunicar com outra pessoa. Então, sim, você está atuando. E, naturalmente, eu não estou ali na minha posição à vontade, sendo eu mesmo com alguém. Uhum. Deixa eu puxar aqui para aquela galera. Galera, a propósito, edição, ajuda aí, escreve aqui pra gente rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa, não é isso, Mauro? Francesa. E ela, de forma resumida, é uma técnica que traz a arte de encantar as pessoas. Olha só, rapaz. Que nome poético, né? Eu acho que isso vem lá da comédia dell'arte, mas vamos lá. A arte de encantar as pessoas. Sabe quando o santo bate? Eu olhei pro Cleito, gostei desse cara. O santo bateu fácil, de boa, o cara já chega todo simpático, sorrindo. Normalmente eu sou assim, né? Rolou uma afinidade.
E a gente começa a conversar, o meu subconsciente vai dizendo para mim, conversa com esse cara, pô, esse cara é gente fina, é gente boa, traz a sensação de confiança. E isso parece tudo muito natural, é o cara que quando chega na festa, anima a festa. Pô, fulano chegou, oba, fulano chegou. Aí, Cara simpático, carismático. cara simpático, e quando o cara começa a falar, as pessoas param e começam a prestar atenção para esse cara. Aí você para e pensa assim, poxa, é o jeito dele. É uma pessoa que ela é assim naturalmente. Nem sempre. É uma técnica que pode ser implementada no nosso dia a dia e a gente pode fazer isso de propósito, aos poucos, sem ser falso, né? Para causar essa sensação nas pessoas e você ser mais bem recebido, bem mais quisto e ouvido. E isso acaba que a gente usa naturalmente no nosso dia a dia. Só que quando a gente desperta de que é uma técnica e eu posso desenvolver a técnica para aprimorar, isso fica fantástico. Isso fica muito massa. E para essa técnica funcionar, a gente tem que aprender a ouvir e a fazer aquilo que você bateu muito aqui nesse bate-papo. Observar. O nosso cérebro ele é muito treinado a ver. Os nossos olhos são muito treinados, então a gente está muito atento. Mas a gente não está tão treinado a escutar. E essa técnica ela consegue desenvolver mais rápido quando a gente ouve mais. Então, se eu estou ouvindo o Mauro, estou ouvindo o Cleiton, e eu já estou sacando que o Cleiton é um cara que fala um pouco mais rápido. E é um cara que gesticula. Eu percebi que o Cleiton fala mais rápido, gesticula com uma entonação mais mansa e tal. E eu vou começar a agir de uma forma parecida com o Cleiton. Eu vou começar a conversar com você, Cleiton, gesticulando, falando mais na sua velocidade, mais no seu tom de voz. Eu estou conversando com o seu subconsciente e sem você perceber, eu estou me encaixando na sua forma de comunicar. E você me aceita melhor, sem perceber. Legal. Faz parte da técnica do rapport. Eu resumo isso que o Daniel falou em você chega com um belo sorriso. Legal. É um bom resumo também. É um bom resumo também. Por favor. É uma boa entrada porque você mostra empatia, né? Mas aí você tem que desenvolver um pouco mais, porque você está conversando lá com o subconsciente do cara. Sim, eu acho, na verdade eu percebo nessa sua fala que o rapport, ele dentro do teatro, a gente consegue desmembrar ele. Né? Tanto que a primeira vez que eu ouvi rapport foi com vocês aqui. A gente até conversou, falei rapport. Né? Mas tudo isso que você vem dizendo, a gente trabalha dentro do teatro de forma desmembrada. Então a gente vai trabalhar a escuta, a gente vai trabalhar a observação, a gente vai trabalhar o como ingressar na fala do outro. Vocês lembram que no início dos nossos podcasts eu ficava prestando atenção para quando vocês fossem respirar eu entrar. E depois eu expliquei por que eu estava fazendo isso, né? Então, a gente trabalha de forma desmembrada e que depois acaba se tornando um núcleo. Então, sim, a gente utiliza o rapport, só que de uma forma um pouco diferente de como vocês utilizam nessa técnica de comunicação. Né? Tem um exercício que a gente utiliza dentro do teatro que eu acho maravilhoso, gosto muito de fazer, é você observar o espaço onde você está. Cada detalhe. Porque normalmente, vamos pensar aqui, nós juntos, eu, os amigos aqui e vocês também. Eu estou dentro do meu quarto, só que sempre eu entro no meu quarto, faço alguma coisa e saio. Ou entro no meu quarto só na hora de dormir, ou na hora que eu vou trabalhar no meu computador, enfim. E eu não percebo os detalhes. Se em algum momento eu parar para observar cada detalhe, cada ranhura, cada coisinha que tem, automaticamente o meu subconsciente faz dilata. É dessa forma que a gente consegue perceber a pessoa da primeira fileira e a pessoa que está na última fileira na esquerda. Dormindo, acordada, conversando com outra pessoa, mexendo no celular ou tirando foto com flash, que é horrível para quando a gente está em cena. Sabe? Então é um processo de percepção. Né? E a partir daí conseguir ingressar no ritmo do outro, na fala do outro. Puxando assuntos de interesse do outro. A ideia é você criar uma conexão e na comunicação, uma das coisas mais importantes é você conectar com o outro para você conduzir a ideia. É como você chegar em uma cidade diferente com um espetáculo de comédia e você improvisar sobre a cidade.
Exatamente, isso é legal, né? É? O cara veio lá de longe, veio pra minha cidade, já tá fazendo alguma coisa com a minha cidade. Pois é, um bar, uma pessoa famosa na cidade, enfim. Isso é também uma técnica de rapport dentro do contexto cênico. E eu aproveito que a gente está falando em técnica e eu gostaria de indicar para as pessoas, para os amigos e amigas, os colegas, um livro que eu acho que seria muito interessante. É o Manual do Ator, do Konstantin Stanislavski. Eu acho que a nossa editora consegue colocar aqui ou aqui em algum lugar a fotinha dele. Eu acho que esse livro seria muito interessante para que as pessoas lessem ele. São tópicos, né? Está lá de A a Z, os tópicos de cada ferramenta que a gente utiliza, que tem nas artes cênicas, que tem no teatro especificamente. E eu acho que pode despertar. Muitas delas que eu falei aqui, inclusive, tem nesse livro. Vai falar da antecipação, do improviso, da respiração. A concentração excessiva que eu falei, Legal, né? O prestar legal. atenção no outro, então tem tudo isso. E onde é que a gente pode acessar ou adquirir esse livro? Esse livro, ele, infelizmente, ele não é mais lançado. Então, raramente você vai conseguir comprar ele novo. Porém, eu vou disponibilizar para vocês um PDF, para vocês baixarem, que eu tenho esse livro e vou colocar aqui. Ah, ele já é permitido de distribuição gratuita? Já sim, já está livre lá. Ah, então vamos fazer o seguinte, gente. Vamos deixar esse livro no nosso site, onde você pode acessar na descrição do vídeo aqui embaixo. Dá um clique e lá você vai para a área de download e baixa esse livro, esse arquivo digital, esse e-book, vamos chamar de Vamos e-book, chamar de e-book. que o Clayton acabou de falar pra gente. Qual é o nome do livro? O Manual do Ator. O Manual do Ator. E com isso, a gente encerra o nosso podcast de hoje, o nosso bate-papo aqui com Clayton Alves, o oficial de justiça em cena. E a gente sempre tem um ritual aqui que você já está ligado, de curtir esse vídeo, mandar lá para os colegas, e assim a gente consegue ver o que você quer que a gente fale nos próximos vídeos. Valeu por hoje e a gente vai conversando. Até a próxima.